A história começa quando um grupo de crianças sonha em se tornar caçadores de tesouros, com o objetivo de obter riquezas e glória. Todos concordam com a ideia, incluindo a criança que está vestida como uma caixa de papelão, e eles juram se tornar os melhores heróis do mundo. Caçadores de tesouros viajam pelo mundo explorando ruínas chamadas de cofres de tesouro, para coletar as relíquias escondidas. Eles arriscam suas vidas enfrentando monstros chamados fantasmas, mas, em troca, podem obter vastas riquezas e glória. Um clã muito respeitado está realizando entrevistas para novos membros em potencial, e nosso protagonista, chamado Cry, espera na fila. Existe um limite para o quão longe um caçador solo pode ir, então é essencial juntar-se a um grupo se ele almeja grandes objetivos. Uma garota chamada Ruta se apresenta a Cry porque ele é o único por perto que não parece um esquisito, mas Cry, desconfortável, não aperta sua mão. Ruta quer se juntar a um grupo porque tem tido dificuldades com um certo cofre de tesouro, mas um cara zomba por tentar fazer isso sendo apenas nível 3. Ruta se sente insultada quando ele a chama de amadora, mas o cara aponta que ela é muito novata para ingressar no renomado clã Primeiro Passo. Ele recomenda que ela volte para sua mãe, então Ruta o desafia para uma luta. A discussão é interrompida, e Cry fica aliviado que a confusão acabou. Lá dentro, Ruta fica impressionada com todos os caçadores que estão tentando se juntar ao clã Primeiro Passo, e fica chocada ao saber que essa é a 5ª vez de Cry em uma dessas entrevistas. A habilidade é tudo para os caçadores. Aqueles com talento podem instantaneamente fazer um nome e subir nas classificações. Aqueles sem talento, no entanto, só podem se agarrar às poucas chances que conseguem. O clã Primeiro Passo consiste em vários grupos, e o grupo Ark Brave é o mais forte nesta entrevista. Eles conseguem até completar um cofre de tesouro de nível 7 com apenas 6 membros. Seu líder é Ark Roadin, e se ele aceita um caçador, então é garantido que esse caçador será bem-sucedido. Entretanto, no que se refere ao Ark Brave, eles nunca aceitaram um novo membro através dessas entrevistas. Sua mesa está cercada por uma tonelada de candidatos, mas Ruta se pergunta por que outro grupo tem apenas uma única cadeira vazia. Nesse momento, o grandalhão chamado Greg aparece do nada e explica que aquela mesa pertence ao grupo que originalmente fundou o Primeiro Passo. Eles são chamados de Grievers e vieram para a capital anos atrás. Com seu talento abundante, eles fizeram seu nome como um dos principais grupos da capital. O nome completo deles é Almas Enlutadas, e eles são, na verdade, o grupo de amigos de infância de Cry. Esta é a primeira vez que os Grievers estão aceitando novos membros, e é o motivo pelo qual tantas pessoas compareceram ao evento. No entanto, não há ninguém na mesa, então parece que isso pode ter sido apenas um boato falso. Quando o garoto ruivo faz sua presença conhecida, dizendo que não tem tempo para perdedores, ele exige saber onde estão os Grievers. Ele se gaba de já estar no nível 4 e planejava permitir que o grupo mais forte da capital o recrutasse. Uma garota chamada Tino é impedida de mostrar a ele o lugar dele, mas Tino planeja resolver isso rapidamente, assim como sua irmã faria. Ela quer ensinar uma lição ao garoto ruivo porque acredita que merece estar nas almas enlutadas antes dele, mas é lembrada que o mestre do clã disse para ela não causar tumulto. Já é tarde demais, pois todos começam a antagonizar os dois, abrindo espaço para uma luta. Tino está ansiosa para começar, mas Cry está preocupado com alguma coisa e diz a Ruda para ir com ele para fora. O garoto ruivo quer zombar um pouco, mas Tino planeja ouvir o que ele tem a dizer depois que cortar sua cabeça, como sua irmã faria. Enquanto Cry faz sua retirada, ele pensa em como nunca deveria ter vindo hoje. Com a expectativa para a luta chegando ao auge, Tino sente algo tão surpreendente que desvia sua atenção. Ela ignora completamente os gritos empolgados pela batalha e não presta atenção ao garoto ruivo carregando sua espada. Em vez disso, seu foco agora está completamente em Cry. Tino surpreende a todos ao correr em direção a Cry, mas o que é ainda mais estranho é que ela o chama de mestre. Acontece que Cry é, na verdade, o mestre do clã Primeiro Passo e o líder das almas enlutadas. O clã estava esperando por ele para começar, e todos ficam chocados ao descobrir quem ele realmente é. Na era dourada dos caçadores de tesouros, havia um homem que se destacava entre todos, e seu nome era Cry. Alguns anos antes de tudo isso, Cry e seus amigos chegaram à capital. Eles eram novos, mas estavam completando cofres de tesouro para iniciantes com velocidades recordes. Certa vez, Cry foi salvo por um amigo, mas seu amigo apenas supôs que ele estava apenas agindo como isca. Cry e seus amigos compartilhavam o mesmo sonho de se tornarem grandes caçadores, mas o talento que tinham não era igual. Seus 5 amigos possuíam um potencial monstruoso, então Cry se considerava extremamente comum comparado a eles. Foi nesse momento que Cry decidiu que só atrapalharia se continuasse com eles. Eles eram todos amigos muito próximos, então nunca disseram nada,
mas Crai sabia que teria que tomar a decisão de sair por conta própria. Um dia, Crai se despediu de todos, mas eles, surpreendentemente, decidiram torná-lo líder. Todos concordaram totalmente, então Crai se perguntou se eles sequer ouviram o que ele disse. O destino de Crai já estava decidido por eles, e ele passou os últimos 4 anos como líder de um grupo formado por seus talentosos amigos de infância, o tempo todo desejando poder se aposentar como caçador. Voltando ao presente, Ruda mal podia acreditar que estava falando com o mestre do clã Primeiros Passos. Crai chegou muito atrasado para a entrevista porque dormiu demais, mas ele achava que era apenas uma brincadeira. Tino manda Ark se afastar dela porque ela odeia o quão superficial ele é, mas Crai acha que ela está brincando. Ele elogia Kai por observar a multidão diligentemente, mas estava totalmente enganado. Ark estava impressionado que Crai foi disfarçado sem seu uniforme, mas novamente Crai aponta que ele realmente só se atrasou. Tino perdeu a paciência com Ark e quer que ele seja removido do clã, mas ele é o líder do Ark Bravo. Tino é uma caçadora solo afiliada ao Primeiros Passos e aprendiz da amiga de infância de Crai, chamada Liz. Crai diz que não há espaço para novos membros nos Almas Enlutadas, mas tem uma ideia e se pergunta se o Ark Bravo aceitaria um novo membro se ele recomendasse. Ark confia em Crai com todo o coração e responde que aceitaria, o que choca todos na sala, já que o Ark Bravo raramente aceita alguém novo. Bark diz que uma pessoa a mais não faria mal. Crai fica contente que Ark seja tão generoso, mas um dos membros do grupo fica furioso por ter alguém forçado em sua equipe. Tino presume que ela é quem será recomendada e fica muito grata. Ela se distrai quando o garoto de Mullet que ela conheceu mais cedo quer se vingar, mas Crai diz para deixá-lo em paz. O garoto se apresenta como Gilbert, e Crai fica surpreso ao saber que ele não está em um grupo, mesmo sendo um nível 4. Crai consegue perceber que Gilbert não será um ativo imediato, mas ele se tornará algo especial uma vez que receba treinamento de Ark e dos outros. No entanto, Crai é péssimo em julgar as pessoas, então quem ele escolher para o Ark será totalmente baseado na sorte. Crai então surpreende todos ao escolher recomendar Gilbert, mas com uma condição. Ele explica que a coisa mais importante para um caçador é não perder, pois ser fraco coloca o grupo em perigo. Por isso, ele precisa que Gilbert prove que não vai perder. Crai dá um aviso justo a Gilbert, pois nunca perdeu uma única vez desde que se tornou caçador. Todos ficam impressionados com a confiança de Crai, mas Crai sabe que isso só é verdade porque ele nunca esteve em uma luta propriamente dita antes. Crai não planeja lutar diretamente desta vez também. Ele torna as coisas muito mais interessantes dizendo que quem acabar com seu anel será o escolhido para se juntar ao Ark Bravo. Crai inicia a loucura dando o anel a Gilbert, e Tino imediatamente acerta o rosto do garoto de Mullet com um chute. O anel é solto de suas mãos, e todos se perguntam se ele ainda está vivo. Todos ficam malucos enquanto correm atrás do anel, e Crai diz a todos que, na verdade, é um artefato que podem ficar se conseguirem pegar. À medida que o caos se intensifica, Crai se despede das 2 pessoas que conheceu mais cedo e decide ir para casa. No dia seguinte, Crai é informado de que foi notícia de primeira página. Ele causou uma grande briga que acabou com o local inteiro destruído. A vice-mestra do clã é Ava, e Crai pede para que ela use os fundos do Ark Bravo para pagar pelos reparos. Ava acha que Crai depende demais de Ark, mas ele não vê problema nisso. Ark é um cara bem tranquilo, então Crai quer que ele também fale com a irritada Associação dos Exploradores em seu lugar. A associação quer falar diretamente com Crai, mas Crai não quer sair sem um acompanhante. Para piorar, seu artefato de disfarce foi quebrado. Esse artefato, chamado o Rosto Reversível, permite ao usuário ter o rosto que desejar. Ava assegura que ninguém o atacará durante o dia, então Crai decide ir. Na Associação dos Exploradores, Crai implora por misericórdia e se desculpa por causar tanta confusão. O gerente do local, Gark, tenta acalmar Crai, que freneticamente continua a se defender, apontando que nenhum civil foi ferido. A assistente de Gark deseja que ele não repreendesse Crai tão severamente, mas Gark destaca que nem sequer disse algo ainda. Ele explica que, embora ninguém tenha formalmente reclamado do incidente, clãs como o Primeiros Passos precisam ser exemplos para outros caçadores. Ele não pode deixar Crai sair impune. A Associação dos Exploradores recebe várias tarefas, e algumas delas mal pagam. Outro problema é que algumas tarefas são tão difíceis que ninguém aceita. Os caçadores chamam esses trabalhos de tarefas de limpeza. Gark planeja punir Crai com uma dessas tarefas, ficando irritado quando Crai parece que vai recusar. Crai esclarece as coisas ao aceitar a punição, mas aponta que o que fez desta vez nem foi tão grave. Ele folheia o livro de tarefas e escolhe uma fácil que ele pretende passar para Ark.
Ele encontra a tarefa perfeita de nível 3 e a chama de dever de resgate de corpos. Uma garota explica que é uma missão de resgate, e que não gosta quando ele brinca sobre caçadores não sobreviverem. Após ele sair, Gark fica impressionado, pois Cry escolheu a missão mais perigosa. Ao retornar à casa do clã, Cry fica chocado ao saber que todos estão ocupados. Tina revela que ficou com o anel dele porque não quer que ninguém mais o toque, e fica feliz em saber que realmente pode ficar com ele. Surpresa, Tina diz que está livre, esperando que Cry a convide para sair, mas ele apenas quer que ela faça a tarefa. Tina foge o mais rápido que pode, mas Cry usa sua corrente de caça para capturá-la. Tina nunca se sentiu tão decepcionada, pois só queria tomar sorvete com Cry. Em vez disso, ele apenas lhe passa a terrível tarefa. Pior ainda, ela é apenas nível 4 e não pode resgatar 5 pessoas sozinha. Tina sabe que Cry envia seus subordinados em missões quase fatais para torná-los mais fortes, mas implora para que ele não exagere com esse tipo de treinamento espartano. Cry concorda que ela não deveria ir sozinha. Tina presume que isso significa que ele irá com ela, mas fica desapontada ao saber que ele só a agrupou com os caçadores que conheceu antes. 6 anos antes, Cry e seus amigos chegaram à Associação dos Exploradores, a sede dos caçadores de tesouros, mas Cry estava hesitante em entrar. Todos o lembraram que foi sua ideia almejar a capital, mas ele temia ser um peso para todos por se considerar inútil. Luke, cansado das preocupações de Cry, invadiu o local e declarou ser o maior espadachim do mundo. Ele exigiu saber quem era o lutador mais forte ali, desafiando-o pelo título. Alice, de cabelo rosa, não queria que Luke levasse toda a glória, então se apresentou como a maior ladra do mundo. Cry só queria registrar o grupo, mas seus amigos foram fazendo declarações. Luke disse a alguém que os verdadeiramente fortes não precisam de armas, e afirmou que estas são as palavras de Cry, o líder do grupo. Cry foi informado de que precisariam registrar o nome e o brasão do grupo, mas eles nunca pensaram nesses detalhes. A atendente disse que era realmente importante e que deveriam decidir com calma, mas Cry tinha outra ideia. Cry queria se vingar dos amigos por terem feito dele o líder, então escolheu um nome que ele tinha certeza de que faria todos pensarem que eram fracos. Seus amigos ficaram chocados quando ele decidiu chamá-los de Almas Enlutadas e criou um brasão com um crânio. Eles lembraram que deveria haver um grupo de heróis, mas um nome como aquele pareceria antissocial. Cry tentou usar essa oportunidade para se livrar da liderança, mas seus amigos acabaram gostando do que ele escolheu. Com isso, o grupo foi oficialmente formado, marcando o início de como Cry se tornou o renomado líder do clã mais forte. Voltando ao presente, o cara grande ainda não consegue acreditar que Cry é o mestre do clã Primeiros Passos. Isso porque o mestre tem o apelido de 1000 truques e também é nível 8. Tino exige que o novo grupo se curve diante de Cry, mas ele pede para a garota excessivamente entusiasmada se acalmar. Caçadores que atingem um certo status recebem nomes especiais da associação e são reverenciados quase como celebridades. Não há maior elogio para um caçador, e o 1000 truques é o nome dado a Cry. 1000 truques é conhecido como o caçador mais forte da capital, então Gilbert se recusa a acreditar que Cry é ele. Tino diz ao garoto que ele está desperdiçando sua vida se não consegue reconhecer o poder de Cry, e ela avisa que não pode trabalhar com esses perdedores. Ela odeia caras que só falam, mas Cry também se considera um desses. Cry não se considera o mais forte da capital, e só se tornou conhecido assim porque seu amigo espalhou a notícia para todos. Gilbert se recusa a fazer parte do grupo, mas é porque ele não quer ouvir um cara que está mentindo sobre ser nível 8. Greg tenta lembrá-lo com quem ele está se metendo, mas Gilbert simplesmente não acredita que Cry é o líder do clã mais forte. Uma discussão se inicia entre os novatos, então Cry decide desistir de convencer Gilbert. Greg e Rudá estão de acordo, e Cry diz a Tino para trazer outro membro da guilda para ajudá-la, se precisar. Tino tenta habilmente escolher Cry, mas ele rapidamente a desmente. Tudo isso foi resolvido, mas do nada, Gilbert desafia Cry. Ele se recusa a ouvir alguém mais fraco que ele, então se Cry conseguir derrotá-lo, ele irá com Tino. Cry aceita o desafio, mas manda Tino ir em seu lugar. Tino aponta com entusiasmo que o garoto estava sendo rude com o mestre, então é hora dela impor uma punição divina. Tino se alonga antes da luta, mas Gilbert está ansioso por sua revanche. Ele insiste em lutar contra Cry, mas Cry duvida que ele se aproxime de vencer Tino. Gilbert fica chocado ao ouvir que Tino também é nível 4, assim como ele. Tino admite que é uma perdedora comparada a Cry, mas tem confiança de que vencerá a luta facilmente. Ela decide até segurar um pouco para não matar Gilbert acidentalmente. Os outros novatos estão um pouco preocupados com Tino, pois Steve Sarens é tão bom em combate corpo a corpo. Cry, por outro lado,
sabe mais sobre isso. Tino tem muita experiência lutando contra humanos e alcançou nível 8 sozinha, então provavelmente é muito melhor que Gilbert. No entanto, Cray está levemente preocupado com o artefato de Gilbert. Ele se chama Espada Purgatória e pode equilibrar as coisas a favor de Gilbert. Nesse momento, Gilbert choca a todos ao jogar sua poderosa espada de lado. Ele se recusa a deixar que alguém o subestime e declara que não precisa de uma arma para derrotar uma mulher desarmada. Um espadachim jogando sua espada fora parece bem estúpido para Cray, mas pelo menos agora a luta pode se resumir a pura habilidade. Tino se prepara para a batalha e consegue convencer Cray a levá-la para comer sorvete quando vencer. Ela começa a luta surpreendendo Gilbert com sua velocidade incrível e um chute à lança para longe. Gilbert não está pronto para desistir, mas Tino coloca em uma chave e lembra que estava segurando bastante. Ela oferece ter misericórdia dele, mas apenas se ele adorá-lo como um deus a partir de agora e pagar a ele 3 vezes ao dia. Ela também exige que ele traga tributos que ela possa passar para Cray. Gilbert perde a cabeça de raiva, pois não quer ser um amor eterno, mas Tino silencia instantaneamente. Tino acredita a Cray por ajudá-la a ficar tão forte, mas ele não acha que realmente fez algo. Os outros ficam chocados com a força do clã Primeiros Passos, enquanto Gilbert apenas se afunda em seu fracasso. Ele sempre soube que nasceu para ser um caçador. Começou a manejar uma espada ainda jovem e rapidamente superou adultos com sua habilidade. Eventualmente, ele chegou à capital, onde se juntou a um grupo e limpou vários cofres de tesouro. Gilbert estava muito orgulhoso de si mesmo e começou a acreditar que era o melhor. Agora, Tino lhe diz que deveria tentar usar sua espada se quiser continuar lutando, mas Gilbert recusa. Tino zomba por seu orgulho, apontando que tudo isso é em vão se ele acabar perdendo a vida. Gilbert percebe que ela está certa, pois estaria acabado se isso fosse uma luta real. Gilbert se surpreende quando Cray adivinha corretamente que ele deixou seu antigo grupo porque era forte demais para eles. Cray comenta que o mesmo aconteceu com seu grupo, mas pensa que, no seu caso, seus amigos não o abandonaram. Infelizmente, Gilbert interpreta isso de maneira errada. As Almas Enlutadas é um grupo de elites que se destacam ainda mais do que os melhores grupos. Portanto, Gilbert fica chocado, pois pensa que Cray tem mostrado misericórdia aos seus companheiros, permanecendo com eles, mesmo sendo muito mais forte. Cray surpreende Gilbert ao tocar em sua espada, ativando seu poder, e é capaz de discernir o que ela faz. Ela causa dano elemental e aumenta o alcance do ataque. Gilbert não consegue acreditar no que vê, pois nunca viu ninguém manejar a espada purgatória com tanta facilidade. Não é só isso, Cray criou uma chama que ele nunca conseguiu alcançar. Cray fez tudo isso sem nem mesmo tocar no punho da espada. A frustração de Gilbert aumenta à medida que seu ego é destruído, e ele chama Cray de monstro. Então, aprendemos que o monomaterial é dito ser a substância central deste mundo, e os cofres de tesouro são um fenômeno onde o monomaterial é condensado. Isso cria mundos alternativos dentro dos cofres, baseados em memórias extraídas do núcleo do mundo. A Toca do Lobo Branco é um desses cofres, e é para onde Tino está indo. Era habitada por lobos de lua prateada, mas esse monstro foi erradicado devido à caça descontrolada de sua pele. O cofre acabou aparecendo, e também um fantasma de lobo ensanguentado. Cray fica feliz por não ter ido ele mesmo, mas tem certeza de que Tino e os outros ficarão bem. É apenas um cofre nível 3, e há 4 em seu grupo. Mais tarde, Cray agradece a Ava por contar sobre Gilbert ter deixado seu antigo grupo, pois isso realmente lhe permitiu surpreender o garoto. Ava ouviu sobre as travessuras de Cray mais cedo, e ele explica que a espada era um tipo de relicário que ele pode controlar facilmente. Cray realmente ama relicários, pois sua infinidade de formas e usos os torna divertidos de colecionar. Além disso, eles permitem que alguém como ele crie milagres. Cray se pergunta se poderia comprar a espada purgatória de Gilbert, mas Ava odeia seus gastos imprudentes. Ela acha que Cray já possui muitos relicários como esse, mas Cray argumenta que todos são bastante diferentes. Podem parecer semelhantes, mas têm suas próprias personalidades e fazem coisas diferentes. Cray é seriamente viciado em colecioná-los, e Ava ouviu que ele tem feito empréstimos para comprá-los. Apesar de os Grievers arrecadarem muito dinheiro, Cray é um verdadeiro delinquente e tomou uma quantidade considerável de dinheiro emprestado. Os lucros dos Grievers são divididos igualmente entre os membros, independentemente da contribuição, então até Cray, que não faz nada, ganha muito dinheiro. O viciado em relicários vai carregar seus preciosos relicários e ouve sobre um boato, dizendo que um fantasma apareceu em uma estrada próxima. Ele destruiu uma caravana guardada inteira, junto com 3 guardas de nível 3. Isso significa que deve ser bem forte,
Então os Cavaleiros da Terceira Ordem estão recrutando para um grupo de extermínio. Cray fica chocado ao saber que isso aconteceu perto da Toca do Lobo Branco e que o cofre não está repleto de lobos. Ele se convence de que é apenas um rumor e que, mesmo que não seja, Tino é forte o suficiente para lidar com qualquer coisa. Claro que o rumor continua, pois os monstros dentro da Toca do Lobo estão aparentemente se tornando mais fortes. A associação está até discutindo sobre mudar seu nível. Cray continua a desconsiderar isso, mas o rumor também diz que um grupo de nível 5 desapareceu na área. Isso choca Cray, que imediatamente verifica a ficha de informações sobre a missão que escolheu. De fato, revela que o grupo em necessidade de resgate é de nível 5, e Cray se arrepende de nunca ter lido o documento. A dupla com quem ele está conversando fica horrorizada ao saber que ele enviou um nível 14 para um cofre onde desaparecidos de nível 5 foram reportados, mas Cray tenta garantir que será uma boa prática para ela. Ele tenta acalmá-los ainda mais ao dizer que enviou 3 aventureiros com ela, mas eles ficam horrorizados ao saber que ele mandou a jovem com um grupo improvisado. Eles sempre acharam que os rumores horripilantes sobre os testes que Cray impunha aos seus membros não eram verdade, mas agora está claro que os testes que ele aplica são o que fazem dos Grievers o melhor grupo. Cray começa a entrar em pânico ao pensar que enviou o grupo para a morte, mas novamente se convence de que eles ficarão bem. Gilbert é bem forte e também possui um relicário poderoso. Infelizmente, Cray lembra que ele usou todo o poder da espada, e só pode se perguntar se Gilbert a recarregou antes de partir. Em seguida, vemos o grupo se aproximando da Toca do Lobo Branco. Eles começam a sentir o quão perigosa é a missão, e Tino explica que até escreveu seu testamento antes de partir. Rudá deduz que Cray sabia que havia algo acontecendo na Toca, e por isso os enviou. Tino acredita nisso também, pois está certa de que a composição do grupo não é aleatória. Ele diz que Cray planejou cada detalhe, mas os rapazes se recusam a acreditar, já que todos se conheceram no dia anterior. Além disso, Gilbert só se juntou a eles porque decidiu. Nesse momento, Gilbert se lembra de que Cray sabia até o motivo pelo qual ele deixou seu antigo grupo, e percebe que Cray estava manipulando a situação desde o início. Tino acrescenta a lenda de Cray, explicando que ele tem vasto conhecimento de todas as aventuras na capital, e é fácil para ele ler as ações e pensamentos das pessoas. Rudá acha difícil acreditar, mas Greg aponta que Cray até calculou o que aconteceria na entrevista. Cada coisa que aconteceu foi premeditada. Tino diz a todos que não se preocupem, porque, aconteça o que acontecer, tudo está de acordo com os cálculos de Cray. Ela tem certeza de que ele nunca os enviaria em uma missão impossível. Infelizmente para esses ingênuos, eles estão completamente enganados, pois Cray fez exatamente isso. Ele espera que o grupo desista quando a missão se tornar muito difícil, mas sabe que Tino não desistirá facilmente. Como ninguém responderá por socorro a essa hora do dia, Cray terá que ir pessoalmente. Enquanto isso, o grupo está aterrorizado ao encontrar um poderoso fantasma. Este claramente não é um lobo comum, pois está armado e até possui uma espada. Tino pensa que isso é apenas mais um teste lendário que Cray está impondo a ela, pois ele realmente está em busca de relicários para ajudá-lo a impedir que o grupo vá ao cofre. Ele tenta coletar o máximo que pode, mas um chamado à atenção captura sua atenção. Ava se pergunta o que ele está fazendo, e Cray apenas diz que está dando uma pequena volta. Ava consegue perceber que ele está preocupado com o grupo, mas fica chocada ao ver que ele está até pegando algo chamado lama de árvore do mar. Cray nega até ter esse item, pois isso violaria a lei imperial. No entanto, Cray pensa sobre todos os relicários que poderia usar para ataque, que estão sem mana, então precisa pegar isso como último recurso. Ava se pergunta se ele deveria levar alguém com ele, mas o relicário de viagem de Kai só funciona em uma pessoa. Cray ativa o relicário e decola para o céu. Isso preocupa Ava, pois é o relicário do horripilante incidente do míssil humano. Ele é chamado de caminhante noturno, mas é extremamente perigoso. Não possui seguranças, nem freios, e não pode pairar ou direcionar. É basicamente defeituoso. Um breve olhar para o passado mostra uma semana após a criação dos Grievers. A espada divina definitiva do Ruivo, chamada Espada do Testamento, havia sido quebrada e ele não conseguia acreditar. Os outros apontaram que era praticamente apenas uma espada de madeira e não tinha chance contra o Ciclope que acabaram de enfrentar. Um velho bêbado aventureiro assume que eles estão mentindo e o zomba por terem fugido da besta. As garotas e os Grievers mostram a ele o olho do Ciclope, e o bêbado quase se molha de medo. De volta ao presente, o grupo de Tino termina de destruir o monstro lobo. Um monstro tão poderoso não deveria ter aparecido ali, e eles foram sortudos, pois havia apenas um. Os outros se perguntam por que Gilbert não usou suas chamas, então ele explica que está sem mana.
Gilbert percebe que tudo isso acontece porque Cry esgotou todo o poder da espada, e ele revela que não pode recarregá-la sozinho. Os outros começam a pensar que deveriam se retirar, pois as pessoas que devem resgatar provavelmente já estão mortas. No entanto, Tino se recusa a aceitar essa ideia. Ela explica que não estão ali para coletar os mortos e que essas pessoas ainda estão vivas. Tino declara que a tomada de decisões do mestre é infalível e que esgotar a mana da espada purgatorial deve ser parte de seu plano. Ela deduz que Cry só não quer que eles dependam de relicários. Eventualmente, eles chegam à toca do lobo branco e encontram que os lobos são consideravelmente maiores do que o normal. A toca foi criada para os lobos originais, que eram muito menores, então esses grandes estão meio apertados lá dentro. Isso significa que o melhor seria entrar e lutar lá dentro, em vez de deixar as feras terem mais espaço do lado de fora. Gilbert planeja entrar primeiro, mas Tino o insulta várias vezes, chamando-o de idiota. É seu dever manter todos vivos, e correr para dentro é a coisa mais estúpida que ela já ouviu. Cry está, obviamente, testando sua performance como líder, então ela deve manter todos seguros. Tino decide que as meninas vão atrair os monstros para frente, já que são mais ágeis, e os rapazes podem lidar com a retaguarda. Como líder, ela se recusa a deixar alguém se sacrificar como escudo. Enquanto isso, vemos Cry voando pelo ar. Seu pensamento é bem diferente do de Tino, pois ele apenas espera que ela esteja viva e quer que ela use o resto do grupo como carne para canhão, se necessário. O grupo de Tino entra em batalha, mas seus oponentes são consideravelmente mais fortes. No entanto, a única coisa que eles têm a seu favor é o trabalho em equipe. O grupo vence sua primeira luta, e Tino fica feliz por o inimigo não ter conceito de cooperação. A batalha continua à medida que mais monstros aparecem, e Tino reflete sobre como seu pequeno grupo improvisado não é tão ruim assim. Gilbert é barulhento, mas é bastante forte. Rudá não é muito chamativa, mas é uma especialista em localizar inimigos. Greg tem muita experiência e se coordena bem com os outros. Tino acredita a Cry o mérito por ter montado um time tão bom, chegando a chamá-lo de Deus. Uma retrospectiva mostra os problemas que Gilbert teve com seu antigo grupo, que não conseguiu acompanhá-lo, então ele deixou o grupo, cheio de raiva. Agora, ele percebe que não estava levando em consideração os sentimentos deles, e na verdade, é muito agradável lutar em equipe. O time vence outra batalha, e Gilbert diz que está apenas se aquecendo. Momentos depois, Tino sente que o chefe da masmorra está por perto. Os outros pensam que é hora de fugir, mas Tino aponta que chegaram até aqui sem um arranhão e que devem ser capazes de lidar com o chefe também. Ela concorda que cautela é geralmente boa, mas missões seguras não fazem as pessoas crescerem. Greg reflete que, quando um caçador alcança o nível 4, pode ter uma vida confortável apenas completando cofres abaixo de seu nível. Ele fez isso e sempre fugiu quando uma missão se tornava muito difícil. Viu incontáveis amigos morrerem em batalha, o que o tornou temeroso. Tino consegue perceber que ele aceitou os primeiros passos porque queria mudar isso sobre si mesmo, e provavelmente é por isso que Cry o colocou nesse grupo. Ela prevê que Cry não o juntou aleatoriamente e realmente queria salvar todos esses perdedores. Ela declara que Cry não faz nada sem um bom motivo e que tudo está seguindo seu plano perfeito. Rudá agora é uma crente, então quer saber qual foi o motivo de Cry ao escolhê-la, mas Tino supõe que ele a escolheu por causa de seus grandes atributos. No céu, Cry teme que esteja muito atrasado para impedir Tino de entrar no cofre. Ele entra em pânico porque esse relicário voador está muito fora de controle e amaldiçoa a pessoa que o fez. É tão insano e descontrolado que envia Cry direto para o cofre. Dentro, o grupo de Tino fica horrorizado ao encontrar o chefe, que é simplesmente grande demais. Todos correm para salvar suas vidas, e é claro que Greg se pergunta se agora é um bom momento para recuar. Tino se recusa a desistir de um dos testes de Cry e elabora um plano. O chefe não está usando um capacete, então ela identifica isso como o ponto fraco da criatura. O cara distraía a enorme besta com alguns ataques, e Rudá fica impressionada ao notar que Tino nunca demonstra medo. Greg acaba em uma situação perigosa quando sua espada é destruída, mas Rudá consegue salvá-lo a tempo. Tino mostra suas incríveis habilidades ao fechar a distância com a feroz criatura e cravar sua lâmina diretamente em seu pescoço. Tino e seu grupo saem vitoriosos da batalha e ela rapidamente utiliza uma poção em sua perna machucada. A equipe está radiante neste momento, pois resta apenas a missão de resgate. Tino empresta uma espada a Greg, mas logo precisa desviar rapidamente de um ataque. Todos ficam horrorizados quando mais chefes aparecem, temendo que não consigam derrotar tantos inimigos. Até mesmo Tino acredita que Cry exagerou em seu teste e decide que precisam correr para um corredor próximo, onde os chefes não possam atacá-los.
Infelizmente, o corredor está bloqueado, então os rapazes decidem agir como isca para que as meninas possam escapar. Eles dizem para as garotas não se preocuparem com isso, pois é melhor do que todos morrerem. Tino se pergunta por que Cry os colocaria nessa situação e, em um momento de clareza, percebe algo sobre o anel de Cry. Ela lembra aos outros que não irão sacrificar ninguém e que precisam apenas mirar nos olhos dos chefes. Novamente, ela envia todos para distrair uma das feras, e Rudá consegue fazer o monstro fechar um olho. Tino se lembra de como Cry lhe ensinou a usar o relicário que ganhou dele. Ela usa esse relicário contra o chefe, que fica completamente imobilizado. Os outros mandam Gilbert para dar o golpe final, mas Tino percebe que algo está errado. É tarde demais, no entanto, pois Gilbert é atingido pela criatura e se desculpa por falhar. Tino assume a culpa por não ser uma líder melhor e percebe que estão em apuros, já que os 4 chefes se aproximam. Então, do nada, todos ficam surpresos quando Cry irrompe na masmorra. Cry cumprimenta Tino, e Greg nota que os monstros parecem estar com medo de Cry por algum motivo. Os monstros tentam atacar Cry, mas seu escudo protege, deixando-os perplexos. Cry se compadece das feras e explica que possui 17 vidas, usando um de seus relicários para atacar. Esse ataque é incrivelmente poderoso, iluminando toda a caverna, e Greg fica chocado ao ver o que um nível 8 é capaz de fazer. Cry se pergunta por que há tantos monstros aterrorizantes ali, uma vez que esse é suposto ser um cofre de nível 3. O resto do grupo se surpreende ao ver que o chefe sobreviveu ao ataque de Cry, mas ele já sabia que isso aconteceria, pois os anéis não são tão poderosos assim. A equipe entra em pânico enquanto os outros chefes se aproximam de Cry, que está armado com espadas e armas de fogo. Por outro lado, Cry não parece preocupado, pensando em como trouxe 17 anéis de segurança com ele. Todos os chefes se preparam para atacar ao mesmo tempo, então Cry percebe que não tem escolha e terá que usar sua arma secreta. Os monstros ficam horrorizados quando ele tira o colar do pescoço e bebe algo de um frasco. Cry usa o frasco para criar uma cortina de fumaça e diz aos outros para correrem por suas vidas. Eles se movem lentamente, então Gilbert tem certeza de que serão pegos. Tino lembra que Cry estava se movendo devagar por causa de seus ferimentos, mas na verdade, ele é apenas um corredor muito lento. Tino também pensa que ele está fazendo isso intencionalmente para protegê-la, relembrando o primeiro encontro que tiveram. Naquela ocasião, Tino estava sendo importunada por alguns bandidos, mas os Grievensus apareceram para salvá-la. Desde então, Tino desejava se juntar aos Grievers e começou a admirar Cry. Ela agradece a ele por vir em seu socorro, e acreditam a Tino a sobrevivência do grupo até então. Cry elogia Tino por seu desempenho, mas suas lesões estão causando muita dor. Ele percebe o que ela deseja e a cura, fazendo com que Tino declare que não sente mais dor alguma. Gilbert fica admirado ao vê-lo curar com o relicário, mas Cry, defensivamente, pensa que precisa de um relicário para tudo. Infelizmente, mesmo com sua chegada, Cry não conseguiu vencer os chefes, e agora eles têm mais problemas. Ele está completamente perdido dentro do cofre, sem sinal de onde fica a saída, e não tem ideia do que fazer. Mas é aqui que este vídeo termina. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.